Estávamos agora em São Paulo com Lohan, com a coletiva da Fazenda 17, que começa segunda-feira. E nós vamos sair de São Paulo, vamos ao vivo agora para Brasília, onde o clima é bem menos tranquilo do que o da Fazenda. Lá em Brasília o clima é tenso em função do julgamento de Bolsonaro. Luiz Carlos Foca está ao vivo aqui, direto de Brasília, como sempre muito elegante, na frente aí do Supremo Tribunal Federal, no olho do furacão. Boa tarde, meu querido amigo Foca. Fala, Fábio. Boa tarde para você, boa tarde a todos ligados na tela da TV Atalaia, ao lado, né, claro, dessa equipe sensacional, meu querido Fábio Henrique. Daqui a pouco tem Atalaia Mais com Lucas Moura. A gente vai fazer uma participação logo mais com o senador Rogério Carvalho. Como você bem falou, Fábio, estamos aqui, né, na frente do Supremo Tribunal Federal, porque daqui a pouco, daqui a alguns minutos, aliás, daqui a uma hora, né, daqui a exatamente uma hora, começa o voto da ministra Carmen Lúcia, a primeira a votar, né, nesta quinta-feira. Logo após o voto dela, o ministro Cristiano Zanin é o último a votar, inclusive ele é o presidente da primeira turma que está justamente julgando o ex-presidente Bolsonaro e os 7 réus. Agora, o Fábio, ontem realmente foi um dia polêmico, né? Os bolsonaristas, os apoiadores de Bolsonaro, ficaram eufóricos, porque o voto de Luiz Fux caiu realmente como uma vitória para os apoiadores do ex-presidente, já que o ministro Luiz Fux, ele absolveu o Bolsonaro. Mas eu vou trazer agora um resumo, porque o voto dele, o Fábio, começou às 9 horas e 15 minutos da manhã e foi até às 22 horas e 45 minutos. Então, a gente até apelidou aqui, os colegas de imprensa de Brasília, os colegas apelidaram ontem como o Fux Day. Foi o dia inteiro, um resumão realmente, né, como foi o voto do ministro Luiz Fux. E aí, veja só, além de absolver Bolsonaro, o ministro Luiz Fux também votou pela absolvição do ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier. E já no caso do Mauro Cid e Braga Neto, ele votou pela condenação em apenas um crime, tentativa de abolição violenta de Estado Democrático de Direito. Com isso, o Supremo Tribunal Federal formou maioria, nesse caso do Braga Neto e do Mauro Cid. Fux defendeu a suspensão da ação contra Alexandre Ramagem. Ontem também, durante o voto, ele divergiu de Moraes e Dino, disse que não há golpe de Estado sem deposição de um governo eleito. E ele rejeitou também o crime de organização criminosa. Para ele, só um plano não basta justamente para configurar um delito, viu, Fábio? E ele argumentou que golpe... Vamos voltar para Brasília agora? Vamos lá? Vamos voltar para Luiz Carlos Foca. Abre aqui a tela. Eu dizia, viu, Foca, que Brasília, agosto e setembro são meses, principalmente agosto, são meses cuja temperatura é muito seca. É quente, seco, umidade relativa no ar é muito seca. E além de tudo isso, o clima aí quente, né? Mas você estava desenvolvendo o raciocínio do voto do ministro Fux quando interrompeu o sinal. Aqui é quente em todos os sentidos, viu, Fábio? É quente na política, é quente no clima, mas vamos fazer aqui justamente terminar o nosso raciocínio, a nossa informação, porque ontem foi o Fux Day, né? Um resumão aqui do que o ministro Luiz Fux fez. Além de absolver Bolsonaro, o ministro Luiz Fux também votou pela absolvição do ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier. Já no caso de Mauro Cid e Braga Neto, ele votou pela condenação em apenas um crime, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Com isso, o STF formou maioria com relação a Braga Neto e a Mauro Cid, maioria até agora. Fux defendeu também a suspensão da ação contra Alexandre Ramagem, porque ele é deputado federal, né? E aí ele teria foro privilegiado. Ele divergiu de Alexandre de Moraes e Flávio Dino, disse que não há golpe de Estado sem deposição de um governo eleito. Ele também rejeitou o crime de organização criminosa. Para ele, só um plano não basta para configurar o delito.
e aí ele argumentou que golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito são, em tese, um único crime. Ele declarou também a incompetência absoluta da primeira turma do Supremo Tribunal Federal para julgar o caso, e aí, segundo ele, o processo deveria estar no plenário e não na primeira turma. Ele acolheu de forma preliminar, né, o cerceamento da defesa por parte da denúncia da PGR, porque, segundo ele, a denúncia da PGR tem ali um anexo muito pesado, que é impossível que os advogados fizessem a análise em um curto espaço de tempo. E ainda ele reconheceu a validade da delação de Mauro Cid, formando maioria de 3-0 para manter o acordo com a PGR. Então, esse foi o Fux Day, viu, Fábio Henrique? Agora, só a gente trazendo aqui um pouco do clima em Brasília, pelo que a gente está percebendo hoje, Fábio, a votação, o voto, melhor dizendo, da ministra Carmen Lúcia deve começar daqui a 50 minutos. Então, as informações dão conta que o voto dela gira em torno aí cerca de 400 páginas. O voto de Fux teve aproximadamente 435 páginas. Então, ela deve resumir tudo isso no voto que ela vai começar agora a partir das 14 horas. Então, essa é a expectativa, que ela resuma tudo e realmente dê tempo para que ainda hoje ou até mesmo amanhã, no início do dia, até o final da manhã, o Cristiano Zanin comece a colocar o seu voto, a apresentar o seu voto, que é o presidente da primeira turma. Mais informações a partir das 2h50 no Atalaia Mais e amanhã das 6 às 9 da manhã na Rádio Metropolitana 90,5. Fábio Henrique. Foca, as atenções voltadas aí para o Supremo, mas me parece que as ações do Congresso Nacional essa semana estão completamente esvaziadas, né? No Senado ainda tem a CPMI do INSS, mas na Câmara me parece que nada acontecendo, né? Os deputados, inclusive, foram liberados da presença física em Brasília, né? Na última terça-feira teve a promulgação da PEC 66, a PEC dos precatórios, muito importante, né, para os municípios, para os estados. Teve uma movimentação intensa no início da semana. Depois o presidente Hugo Mota ele decidiu que as sessões até o final da semana seriam híbridas, ou seja, os deputados federais, alguns participam presencialmente, outros participam de casa, nos seus respectivos estados. E no Senado hoje tem CPMI do INSS, claro, o bicho vai pegar. Ok, obrigado, Foquinha.